Meus queridos irmãos e irmãs, estamos no mês de maio, mês de Maria, e a paróquia de São Miguel de Barreiros vive intensamente esse mês dedicado à nossa querida Mãezinha do Céu. E para mais enriquecer esse mês, nós vamos trazer para vocês os dogmas da Imaculada Conceição de Maria. Nós vamos só fazer uma pequena meditação sobre os dogmas. Não dá para fazer um estudo profundo, porque vão serem vídeos pequenos, mas vão serem ricos porque são necessários para a nossa fé. Nós temos 4 dogmas da Imaculada Conceição que a Igreja nos colocou como verdade de fé. O dogma é uma verdade de fé. E somente para a gente lembrar, o primeiro dogma de Maria, e que a gente vai meditar hoje, é o dogma de Maria, Mãe de Deus. Maria, Nossa Senhora, é Mãe de Deus, Mãe de Jesus Cristo. Foi no concílio de Éfeso, no ano 431, a Igreja proclamou Maria, Mãe de Deus. A gente vai falar um pouco sobre esse dogma. Mas, só para lembrar os outros 3 dogmas de Nossa Senhora, nós também temos o segundo dogma, a virgindade perpétua de Maria. O concílio de Latrão, em 649, declarou que Maria não teve mancha nenhuma, né? Na sua concepção, ao dar à luz, ao amamentar, ela continuou sempre virgem. A virgindade inviolável da Virgem Maria. Esse é o segundo dogma de Nossa Senhora. Isso foi em Latrão, em 649. O terceiro dogma, somente para a gente lembrar bem, fala da assunção de Maria ao céu, de corpo e alma. Também foi o Papa Pio XII, declarou em 1950 o dogma da Assunção de Maria. Nossa Senhora foi assunta ao céu, de corpo e alma. Nós temos 2 corpos humanos divinizados, né, no céu. É o corpo de Jesus Cristo e o corpo da Imaculada Virgem Maria. E o quarto dogma, que é o último dogma, é recente nosso, né? É o dogma da Imaculada Conceição de Maria, que foi proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Definiu o dogma da Imaculada Conceição de Maria na bula pontifícia Inefabilis Deus. Pronto. A gente viu aqui a exposição desses 4 dogmas, que são verdades de fé sobre Nossa Senhora. E é importante para nós cristãos católicos conhecermos, né, esses dogmas, lembrar deles e vivenciá-los. A gente sabe que a gente vê mais uma tendência de vivência do dogma da Imaculada Conceição, porque é um dogma bem recente a nós, né? Foi um dogma proclamado recentemente, não é? O dogma da Imaculada Conceição de Maria. Mas não significa que os outros dogmas, né, devem ser esquecidos, porque o dogma da maternidade divina de Maria, ela nos faz lembrar, né, a nossa necessidade também de vivermos como filhos de Deus. Maria é mãe de Deus, mãe de Jesus Cristo, por graça, né? O Espírito Santo inundou o seio de Maria e gerou nela o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. Então vamos entrar agora na natureza do dogma. No século V, os cristãos de origem do Oriente já estavam bem familiarizados com a palavra Theotokos, que significa em grego aquela que gerou Deus. Então já existia nos cristãos de origem lá do Oriente esse reconhecimento, né? Essa devoção à Virgem Maria, reconhecendo-a como mãe de Deus, mãe do Verbo encarnado.
São Paulo também cita isso, né? Quando chegou o fim dos tempos, né? Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher. São Paulo lembra isso para a gente, né? Então, veja, também em 431, o dogma solenemente proclamado no Concílio de Éfeso proclamou Maria, Mãe de Deus, e sua maternidade divina. Por que a Igreja proclama esses dogmas de fé? Para justamente defender a honra de Maria, porque os dogmas são justamente proclamados em concílios para justamente expor a verdade de fé. A fé católica, a fé em Maria estava sendo atacada. Então, a Igreja cria os concílios para expor as verdades de fé. É verdade iluminada pelo Espírito Santo. Tudo que a Igreja proclama é verdade de Deus. Por isso que nós, nesse mês, temos um afeto maior, uma vivência maior da fé em Maria. Maria é tipo de igreja, né? É modelo perfeito de igreja. Então, também em outros concílios de Calcedônia, Constantinopla, referem-se a Maria como verdadeira Mãe de Deus. Então, a gente vê que os concílios vão sempre reafirmando, confirmando a verdade que foi proclamada sobre a maternidade de Maria. Maria é a Mãe de Deus, como se diz, né, a Gebirá. De acordo com o Concílio Vaticano II, desde os tempos mais remotos, a bem-aventurada Virgem Maria é honrada com o título Mãe de Deus, a cujo amparo aos fiéis com suas súplicas em todos os seus perigos e necessidades. Isso está na Constituição Dogmática Lumen Gentium. Então, veja, a Igreja sempre vai nos tempos, né, que vão surgindo na caminhada de fé, mostrando, confirmando e reafirmando e lembrando aos seus fiéis a necessidade da devoção à Virgem Maria, à Imaculada Virgem Maria, e como nós estamos tratando aqui desse primeiro dogma da sua maternidade divina. E aí a gente pode perguntar, por que foi proclamado esse dogma da fé sobre da maternidade divina de Maria? Como eu falei, não é? A Virgem Maria, no tempo, né, da caminhada da igreja, ela foi atacada por pessoas que não tinham, não é, amor a Deus e nem a Virgem Maria, porque quem discorda da santidade da Virgem Maria não reconhece a santidade de Deus, não é? Então, Nestório, né, um herege, acreditava que Cristo, um sujeito humano unido mais distinto do Verbo, um homem extraordinário, unidíssimo à divindade, mas não verdadeiro Deus. Isso é o que Nestório acreditava sobre a humanidade de Cristo, né? Era um homem perfeitíssimo, unido a Deus, mas a sua humanidade não era Deus. Maria, segundo ele, poderia ser chamada de Cristotocos, né? Mãe de Cristo, mas de maneira alguma Theotocos, mãe de Deus. Então a igreja vai lutar contra essa heresia, né? Ele vai, numa celebração, né, onde os fiéis estão, dizer que Maria não é mãe de Deus, é mãe só de Jesus Cristo. E isso inquieta, lógico, os fiéis, né? Veja que Jesus Cristo vai dizer, eu te louvo, Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios e as revelaste aos pequeninos. O povo já tinha esse amor materno, né, à Virgem Maria. Então, as pessoas começam a se inquietar no banco, dizer, não é não. Maria é mãe de Deus, Maria é mãe de Deus, né? Por quê? Porque o Espírito Santo já falava aos pequeninos, né? Então, o Papa Celestino e São Cirilo de Alexandria, advertidos de que se passava, né, o Papa
Celestino do Tempo e São Cirilo foram advertidos que se passava e confirmaram a verdade teológica. O Logos do Pai, a segunda pessoa da Trindade, consubstancial ao Pai, assumiu a natureza humana e, sem deixar de ser o que era Deus, se fez o que não era, homem. E para dirimir qualquer dúvida possível sobre o assunto, foi convocado um concílio, o de Éfeso, no ano de 431. Então veja, a igreja soube logo, né, dessa heresia e disse não, está errado, né? Desmentiu logo Nestório, dizendo que ele estava errado, que ele se retratasse, né? E que a fé verdadeira, a teologia, o ensinamento da igreja é santo e diz que Maria não é só mãe da carne. Jesus Cristo não se separa, não é? Uma vez que ele se encarnou, a igreja vai dizer que Jesus Cristo não se separou mais da sua realidade divina. Não tem como separar Jesus Cristo da sua condição divina. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. É importante também a gente colocar que a fé da igreja é anterior à fé do fiel, que é chamado a aderir a ela. Quando a igreja celebra os sacramentos, confessa a fé recebida dos apóstolos. Isso aqui é uma questão muito importante para a gente entender. Veja, não é que os fiéis, né, descobriram, né, que Maria era mãe de Deus por si. Não é inversão. Não é que os fiéis leigos tivessem a fé precedente da igreja, né? Que eles descobriram que Maria era mãe de Deus, depois a igreja vai reconhecer que é mãe de Deus. Não. A igreja só vai, né, atestar aquilo que o Espírito Santo revelou, né, no coração dos fiéis. Né? Vai, lógico, purificar isso. Né? Mas a igreja já sabia. Né? A igreja nasce ali em Pentecoste, amparada pelo auxílio da Imaculada Virgem Maria. Veja lá em Lucas, não é, que o próprio Lucas vai dizer, a gente sabe que Lucas era uma das pessoas, um dos evangelistas que mais fala, se melhor dizer, o evangelista que mais fala de Nossa Senhora, vai dizer que eles perseveravam em oração, né, junto com Maria, a mãe de Jesus. Então não há dúvida, né, que Maria é mãe de Deus. E lógico, é bom saber que todo dogma de fé ele é baseado nas Sagradas Escrituras. Nenhum dogma se sustenta sem ter respaldo das Sagradas Escrituras. Todos os dogmas, né, que a igreja proclama, não só os dogmas da Virgem Maria, os dogmas da realidade, da infalibilidade de Pedro, os dogmas sobre o céu, a verdade do céu, a verdade do inferno, a verdade do purgatório, eles têm respaldo na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras confirmam a maternidade divina de Maria, né? Olha, veja, é uma coisa interessante que quando Jesus Cristo está no templo, quando Jesus Cristo vai dizer aos judeus que estavam ali rodeando ele, insistindo com ele e não aceitavam, e Jesus Cristo vai dizer, para que sabeis que eu sou, né? Então eles pegam pedras, né, e querem apedrejar Jesus Cristo. E Jesus Cristo, por que vocês? Não, porque você sendo homem, né, se quer comparar com Deus, quer se fazer Deus. Então veja, é um trecho que a gente pode dizer que Jesus Cristo vai dizer, eu sou, porque ele realmente é Deus. Né? Ele não é só um ser humano, é Deus encarnado. Né? Então, quando a igreja proclama o dogma da maternidade divina de Maria, vai dizer que, de fato, ela é mãe de Deus. Né? É lógico, não é mãe do Pai, não é mãe do Espírito Santo, é mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. Lucas, no capítulo 1, versículo 31, vai dizer, eis que conceberás e dará à luz um filho, que lhe porás o nome de Jesus. Também, como foi citado em Gálatas 4, 5, mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher.
Então, meus irmãos, fica assim, né? A gente teve a exposição, é lógico, foi uma pincelada, né? Nós não vamos dizer que a gente fez um estudo do dogma da maternidade divina de Maria, porque ele é muito extenso. Mas é bom nós, cristãos católicos, nos inteirar disso, porque existem muitas correntes que querem, né, tirar o valor de Maria da igreja. E nunca vai tirar, né? Porque Deus quis que ela fosse sempre presente na nossa vida. Então não esqueça de compartilhar esse vídeo, dê um like, né? Um joinha para que possa chegar a muitas pessoas e o YouTube, né? Vendo essas visualizações, expanda mais esse vídeo, tá certo? Então divulgue, passe esse vídeo aos seus irmãos, a pessoas que precisam, né, de conhecer a verdade da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Imaculado Coração de Maria. Amém.